Fala, meus amores, minha galera do Direito Civil, tudo bem com vocês? Mais uma vez a gente está aqui para falar sobre Direito Civil, parte de Direitos Reais, em relação aos pontos principais que tem caído mais no exame da ordem. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Silvia, eu sou professora de Direito Civil aqui da Cultive. Bom, hoje a nossa aula, ainda falando sobre posse, a gente vai falar sobre dois temas bem importantes, a perda da posse e também sobre a tutela, a proteção da posse. São temas importantes, eu já disse isso em outras aulas, mas venho a repetir para vocês. A questão da posse hoje, principalmente em relação a bens imóveis, ela está bem em voga por causa do princípio da função social da propriedade, uso capião e assim por diante. Então vejam, prestem atenção, é um assunto que tem uma probabilidade aí de cair na prova da ordem, principalmente na prova objetiva de vocês, certo? A gente pode começar? Aqueles recadinhos básicos antes da gente começar. Tem que assistir ao Vademécum? Tem muita coisa lá que ajuda no nosso estudo. Pega um copinho d'água, senta num lugar confortável e a gente vai começar a aula de perda e tutela da posse. Para começar, queria colocar para vocês que o nosso Código Civil, ele não traz um rol de formas de perda da posse. Na verdade, ele simplesmente diz que, no artigo 1223, que perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, ao qual se refere o artigo 1196, a qual se refere o bem ali que ele está exercendo aquela posse, certo? Então veja, o Código Civil não traz um rol não exemplificativo ou mesmo taxativo, dizendo como que vai ocorrer a perda da posse. Na verdade, são exemplos dados pela doutrina e também os exemplos que acabam caindo na mão aí dos tribunais, fazendo com que a gente gere as nossas famosas jurisprudências, ok? Mas, para a gente saber como é que perde a posse, a perda da posse, então, ocorre quando, mesmo sendo contrário à vontade daquele possuidor, o poder do bem não está mais nas mãos dele, ou seja, ele não tem mais a possibilidade de usar aquela coisa. É assim que ocorre a perda da posse. Vamos ver alguns exemplos que tem na doutrina, que são os mais naturais de acontecerem, que são os mais corriqueiros aí que a gente vê no nosso dia a dia, ok? Primeiro deles, o abandono. Quando eu não quero mais a coisa, imagine que eu tenho a posse, vou dar um exemplo do sofá. Eu vou me mudar de casa e tem um sofá lá que já está meio velhinho, não estou muito afim mais de usar ele, não combina com a decoração da minha nova casa, então o que eu faço? Eu simplesmente vou jogá-lo fora. Eu pego o meu sofá da minha casa, levo até aquele latão de lixo na frente do prédio e coloco ali do lado. Estou abandonando a coisa. Quando eu abandono a coisa, eu tenho a perda da posse. Por quê? Porque, na verdade, aquela coisa, ela sai da minha esfera de proteção, ela sai da minha esfera de domínio, de uso. Então, tendo essa perda do domínio, do uso da coisa, a gente acaba perdendo a posse daquele bem. Outro exemplo que também a gente pode dar em relação à perda da posse é o perecimento do corpus e do ânimos. Isso acontece também no abandono. Perda do ânimos de posse, o que é? Você não quer mais aquela coisa. Você abandonou. Que foi o exemplo que eu dei agora do sofá. Se eu não quero mais a coisa, porque eu vou comprar a mesma coisa, uma coisa diferente, mas para ser colocado no lugar daquela, eu não tenho mais o ânimo de ser possuidor. Se eu perco esse ânimo de ser possuidor, eu vou estar perdendo a posse. Por quê? Porque sai da esfera de proteção, da minha proteção, aquele bem que antes eu possuía, e eu não quero mais ele. Ele saiu da esfera de proteção, porque assim eu o quis. Por que é importante a gente colocar que o abandono tem que ter esses dois requisitos, digamos assim, a perda do corpus, ou seja, a perda da posse do bem propriamente dita, e também a perda do ânimos, porque se eu não perder o ânimos, eu não deixar de querer a posse daquele bem, eu não posso dizer que aquela coisa foi abandonada, mas sim eu posso dizer que aquela coisa foi perdida. A gente já vai falar sobre a perda da posse pela perda do objeto. Segunda modalidade aqui de perda da posse que a gente pode colocar é a tradição. Vocês lembram o que é a tradição? É quando eu entrego uma coisa para uma outra pessoa. Quando eu faço a entrega direta
daquele bem para uma terceira pessoa. A tradição, ela tem a perda da posse. Veja, eu perco a posse de um bem quando eu entrego para outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, aquela pessoa que está recebendo aquele bem acaba adquirindo a posse daquele bem que eu dei para ela. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a perda da posse, eu posso ter a perda da posse para mim, mais a aquisição de posse por um terceiro, ok? Aqui também coloquei para vocês que a intenção tem que ser definitiva. Eu não posso simplesmente emprestar aquele bem. Imagine o seguinte, eu emprestei o meu cortador de grama para o meu vizinho. Eu sei que dali a algum tempo, espero eu, aquele cortador de grama seja devolvido para mim, certo? Então não é uma questão de emprestar, tem que ser com ânimo definitivo essa tradição. Essa entrega tem que ser com ânimo definitivo de eu perder o bem da minha esfera de proteção, ok? Próximo slide, a gente vai falar agora sobre a perda da coisa. Como que eu perco a posse daquela coisa? No slide anterior, 2 slides anterior, a gente falou sobre o abandono da coisa. No abandono da coisa, eu falei que a gente tem que ter 2 requisitos. A perda do corpus e a perda do ânimos de possuidor. Quando eu perco o ânimo de possuir, é porque eu estou abandonando aquela coisa. Eu não quero mais. Por outro lado, a perda do objeto não é um abandono. Por que isso é importante? Porque a gente sabe que no Código Civil existe aquela questão de você pagar pela restituição de um bem. Se você perde o teu celular, posso colocar um aviso lá num site de grande circulação dizendo, quem achar esse celular, eu dou como pagamento R$500, certo? Por isso que é importante a gente fazer a diferenciação de abandono de coisa e perda, porque a perda, se uma pessoa achar, ela teoricamente tem a obrigação de te devolver. Ok? Então, abandono, eu tenho 2 requisitos, a perda do ânimo de ter aquela coisa, de possuir aquela coisa, a perda do corpus e, por outro lado, a perda do objeto não possui esses 2 requisitos. Eu simplesmente não sei onde aquele objeto está, certo? Quarta forma de perda da posse é a destruição da coisa. Destruição da coisa é quando aquela coisa não mais existe ou não mais funciona para o objetivo que lhe é dado. Destruir a coisa. O sofá, por exemplo. Meu cachorro comeu, assim como eu coloquei uma foto aí para vocês, o cachorro comeu, tirou toda a espuma, deteriorou, não tem mais conserto. Então também aqui eu vou ter a perda da posse por destruição total ou deterioração da coisa. Pulando um pouquinho de assunto, a gente falou até agora sobre a perda da posse. Queria falar nesse segunda etapa da aula em relação à tutela da posse. Tem muitos alunos que pensam que a posse ela não é protegida, porque ela não é propriamente um direito real. A posse não é considerada, pelo menos pelo Código Civil, como um direito real. Tanto é que se você olhar no rol ali do artigo 1225, que traz pra gente todos os direitos reais considerados como tal pelo ordenamento jurídico, a gente não vai achar a posse. Quando eu comecei a dar aula para vocês de direitos reais, lá na aula 1 de direitos reais, quem perdeu, volta lá e dá uma olhada, eu perguntei para vocês, a gente tá abrindo o livro de direitos reais, por que o primeiro assunto que a gente estuda é a posse, sendo que a posse não é um direito real? É engraçado que não seja e a gente estude como primeiro elemento, como primeiro assunto, primeiro ponto dentro dessa matéria. Mas você sabe por quê? Porque a posse é o elemento da propriedade. Para a gente entender a propriedade, que é o direito real mais forte, mais o rei dos direitos reais, aí vamos colocar assim, a gente tem que entender o que é posse. Então vejam, por mais que a posse não seja um direito real, a posse ela é sim protegida pelo ordenamento jurídico. Tanto é que tem um capítulozinho que fala dos efeitos da posse, abrindo com o artigo 1210 e indo até o artigo 1222. Ali eles colocam as possibilidades que a pessoa tem, que o possuidor tem, de garantir e manter a sua posse. Vamos dar uma lidinha no caput do artigo 1210, que traz essa proteção jurídica pra gente, o que a doutrina chama de legítima defesa da posse. Você poder defender a sua posse. O possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no desbulho e
Segurado violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. Se você parar para analisar o artigo 1210, o caput desse artigo, você percebe que o próprio Código Civil está te dando 3 modalidades de turbação de posse. O que significa isso? O possuidor, ele tem direito de se defender da posse em 3 situações diferentes. Olha só, ele coloca, em caso de turbação. Turbação é uma ameaça direta em relação à posse. Se você tem uma pessoa que está turbando a sua posse, que está colocando em risco a sua posse, você pode se defender mantendo a sua posse, em caso de turbação. Já no caso do esbulho, aquela pessoa que tira você da sua posse, você não consegue exercer a posse, tão grande é a resistência da outra pessoa, você está sendo esbulhado. Então, primeiro, para você fazer uma diferenciação entre esbulho e turbação, a turbação, ela é um incômodo da posse. Tem uma pessoa que está ali começando a incomodar o teu direito de posse. Já por sua vez, o esbulho, ele é uma violência muito maior em relação à sua posse. Tanto é que o 1210 coloca que você pode ser restituído da posse no caso de esbulho, ou seja, a sua posse foi retirada por alguém e agora você vai ser restituído através dos interditos possessórios, que a gente já vai falar sobre cada um deles. E por fim, a terceira modalidade de violência contra a posse, ele coloca aqui, segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. Se a tua posse estiver sofrendo uma iminência de violência, você também tem o direito de ser ajudado a manter naquela posse através do judiciário. Como que a gente vai saber quando que eu vou manter a posse, quando que minha posse está sendo turbada, esbulhada ou é uma violência iminente? Cada um desses tipos de violência contra a posse tem uma ação possessória, um interdito possessório respectivo para o judiciário, para as leis conseguirem ajudar a gente a se manter na posse, que a gente vai falar no próximo slide. Para a gente terminar o estudo do artigo 1210, eu queria falar com vocês com um parágrafo, de um artigo, na verdade, que eu acho bem interessante, que é o parágrafo 1º do 1210. Veja só a letra desse artigo. O possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo. Os atos de defesa ou de desforço não podem ir além ou do indispensável à manutenção ou restituição da posse. Pergunto a vocês, na primeira leitura desse parágrafo, o que lhe parece? O Código Civil está liberando você de usar qualquer tipo não, uma força necessária para espantar a violência que aquela sua posse que está acontecendo em relação àquela sua posse. Então veja só, por isso que a gente chama de legítima defesa da posse. O Código Civil me deixa uma brecha, me abre, uma possibilidade de usar até certa violência quanto for necessária para eu afastar aquela turbação ou aquele esbulho que está acontecendo em relação à minha posse. Esse parágrafo eu acho assim extremamente contraditório ao que o Código Civil, ao direito privado está trazendo hoje para a gente em relação a você não poder fazer justiça com as próprias mãos. Mas está liberado aí, quem tiver um problema de posse, sendo turbado ou esbulhada, você tem a possibilidade de defender a sua posse com uma certa violência. Essa violência tem que ser suficiente para quê? Para afastar o esbulho ou a turbação que ela está sofrendo. Sei que é um assunto que talvez não seja pedido no exame da ordem, mas acho que é interessante a gente parar até para perceber que o Código Civil às vezes tem umas nuances que não batem exatamente com os princípios constitucionais ou mesmo os princípios privados que regem o Código Civil. Eu falei para vocês que a gente ia falar sobre os interditos possessórios, só que eu queria só fazer mais uma observação. Leiam o 1211 até o 1222, que falam sobre os efeitos da posse e a possibilidade de você se proteger. Nesses efeitos da posse, também percebam que nesses artigos, toda vez que o possuidor estiver agindo de boa fé, o Código Civil protege
o patrimônio que ele criou de repente dentro daquela posse. Só para você ter uma ideia, no 1219, o Código Civil diz que o possuidor de boa-fé tem o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, bem quanto as voluptuárias. Para quem ainda não está muito amigo, digamos assim, do direito civil obrigacional, que a gente já falou sobre ele aqui, falando sobre as benfeitorias, as úteis, as benfeitorias voluptuárias. As benfeitorias voluptuárias, normalmente, elas não são indenizáveis, que são aquelas que são de mero embelezamento para o objeto principal. O que a gente poderia colocar aqui como exemplo? Uma piscina, por exemplo. Piscina numa cidade, numa casa, desculpa. A piscina numa casa, ela não é essencial. Ela serve para aumentar o valor de mercado, ela serve para embelezamento, para maior conforto, mas não é uma benfeitoria essencial. Normalmente, a benfeitoria voluptuária, ela não é ressarcida, porque o possuidor fez porque quis, não era necessário. Mas veja que o 1219 fala que o possuidor que fizer essas benfeitorias, mesmo as voluptuárias, eles têm o direito de ser indenizados em relação a essas benfeitorias. Agora, se você pular para o outro artigo, 1220, ele fala que o possuidor de má-fé não tem direito à indenização pelas benfeitorias voluptuárias. Todos os artigos que estão no 1211 até o 1222, vocês vão perceber que, se o possuidor tiver boa-fé, Código Civil vai proteger essa posse ou a perda da posse em relação aos frutos e às benfeitorias que foram feitos dentro desse imóvel que antes era possuído por ele, ok? Então agora eu vou falar sobre os interditos possessórios. Vamos lá, os interditos possessórios. Vocês lembram quando a gente leu o caput do artigo 1210, que eu falei que tem 3 tipos de violência que são colocados ali em relação à posse da pessoa? Um que fala sobre manutenção de posse, quando tem a turbação. Um quando fala sobre o esbulho. E um quando fala sobre violência, quando a posse está sofrendo uma violência iminente. Vamos então destrinchar. Primeiro deles, manutenção da posse é quando o possuidor está sofrendo uma turbação. O que é uma turbação? Imagina o seguinte, você está lá no teu terreno está cercado e você tem uma casa que fica longe de uma das cercas, na cerca dos fundos, por exemplo. O teu vizinho de trás, muito sorrateiramente, vai colocando a cerca todo dia 2 metros para frente e você está perdendo a tua posse e você está ligado que isso está acontecendo. O que você vai falar? Olha, excelência, eu vou entrar aqui com a turbação, né? Está acontecendo uma turbação na minha posse e eu quero ser mantido nela. Então a gente fala que é uma manutenção da posse, uma vez que estamos frente a uma turbação. Por outro lado, falando agora sobre o esbulho, a gente já fala sobre reintegração de posse. Eu já entro com uma ação de reintegração de posse e não mais de manutenção. Por que reintegração? Porque o esbulho é uma violência tão forte que você não tem mais a capacidade de exercer a posse em relação àquele objeto. Você foi retirado daquele bem, de perto daquele bem, ele não está mais na tua esfera de domínio, outra pessoa está. Então você fala, juiz, eu quero ser reintegrado à minha posse, quero voltar a poder possuir aquele bem. E por último, em relação ao interdito proibitório, é o nome da ação, é uma ação de interdito proibitório que a gente vai se utilizar no caso de ter uma violência iminente a acontecer, ou seja, é uma ação preventiva. Quando a sua posse ainda não sofreu a violência, mas ela está em iminência de sofrer, a gente vai entrar com a ação de interdito proibitório. Certo? Gente, espero que tenha contribuído a aula aí para o estudo de vocês, para a ordem. Não esqueçam de compartilhar a aula aí para ajudar os seus colegas também. E eu vejo você aqui na próxima aula na Cultive. Beijo para vocês.